Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao mês da proteção de dados no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos dando início, nesse momento, a este webinário acerca da proteção de dados. Nosso webinário de hoje irá discutir qual o papel da gestão na implementação da LGPD. O diálogo sobre a proteção de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte visa mostrar para todos as diferentes interfaces que a lei traz dentro da instituição. A implementação da LGPD exige o processo de implementação de governança de privacidade e proteção de dados, mudança de cultura organizacional com foco na privacidade de dados, alinhamento com a alta gestão, pois é necessário que sejam estabelecidas estratégias, políticas e atos normativos. A definição do Comitê Gestor de Proteção de Dados deve ser de caráter multidisciplinar. Também será necessário instituir a figura do encarregado de dados, que vai cuidar da gestão e da implementação do projeto de adequação. Alinhamento com a lei específica número 13.709 de 2018, demais legislações pertinentes, e a resolução 363 de 12 de janeiro de 2021 do CNJ. A gestão é organizacional e se aplicará no âmbito judicial, extrajudicial e administrativo. Esse introito é para dar a dimensão desse encontro e do desenvolvimento do tema da juíza de direito Patrícia Gondim, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em Criminologia pela UFRN, especialização em Direito Constitucional pela UFRN, mestrado em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Também juíza de Direito do Tribunal há 28 anos, foi juiz auxiliar da presidência na gestão do desembargador Rafael Godeiro, da Corregedoria na gestão do desembargador Vivaldo Pinheiro, da SMARN com o desembargador Vivaldo, juíza do Núcleo de Governança do desembargador Expedito Ferreira de Souza, e agora juíza auxiliar da presidência, novamente do TJ, do triênio que começou esse ano e vai até 2022. Em seguida, também teremos o juiz de direito Marivaldo Dantas de Araújo. Mas, inicialmente, vamos ouvir a juíza Patrícia Gondim. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui nos acompanhando e nesse momento, a gente vai dar continuidade a esse ciclo de debates que o Tribunal de Justiça se propôs sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse ciclo se iniciou na segunda passada e hoje a gente pretende abordar esses tópicos introduzidos pelo nosso anfitrião. Mas, antes de falar de todos os passos que o Tribunal de Justiça está adotando para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados na instituição, eu acho importante fazer alguns questionamentos a todos que nos assistem, né? O primeiro é por que será que o tribunal está fazendo essa série de diálogos? Por que discutir a LGPD? Né? O que é, afinal de contas, essa tal da LGPD? Na segunda passada, a doutora Tatiana Sokolowski e a doutora Adriana, elas trataram sobre isso, mas é possível que tenha alguém hoje aqui que não assistiu, né, a nosso encontro da segunda passada, né? Mas a gente vai falar um pouco também sobre o que é a LGPD e o impacto da implementação dela e por que é tão importante essa mudança de cultura de todos que compomos o Poder Judiciário, né, para a adoção da LGPD. Como a LGPD interfere na nossa vida, né? E aí eu pergunto, quem de nós nunca enviou um e-mail para um destinatário errado? Quem nunca enviou um WhatsApp para um grupo errado? Né? Eu acho que todos nós já passamos por isso, às vezes é um constrangimento grande, mas isso é uma espécie de incidente de vazamento, um vazamento de informação, né? E quem já leu notícias sobre esse vazamento de dados? Nós recentemente tivemos aqui em Natal um vazamento de dados do Instituto de Radiologia, isso faz pouco tempo, foi agora em julho, né? Imagine, lá tem dados sensíveis, dados sobre a saúde dos clientes daquele instituto. Imagine o que pode ser feito com esses dados, o que pode ocasionar o vazamento desses dados. E, obviamente, que isso pode parar aqui no Poder Judiciário, em alguma vara
possível da comarca de Natal, quem sabe vai ter um processo de alguém que questiona o que foi feito dos seus dados, né? A gente também tem que se questionar, enquanto cidadão, o que é que a gente pensa e gostaria do que fosse feito com nossos dados, né? Hoje, nós vivemos nessa sociedade digital, onde tudo funciona à base de dados. Não é à toa que, como foi dito na segunda-feira passada, os dados são considerados o novo petróleo na atualidade. E, assim como o petróleo, na hora que ele vaza, não tem mais retorno, né? Vamos dizer assim, o estrago já está feito. E olha que a gente, enquanto cidadão, ainda não tem a compreensão da magnitude dos nossos dados. Tanto é que, sistematicamente, a gente entrega nossos dados em troca de um serviço de e-mail, em troca do nosso conforto do dia a dia. Por exemplo, quem não quer que a Netflix recomende os filmes, né? A gente não tem que procurar. Ela já sabe qual é o nosso perfil e já recomenda os nossos filmes. E isso, enquanto os outros aplicativos, a gente entrega nossos dados em troca de comodidade. Não é isso? Agora, saindo da esfera pessoal e entrando mesmo na questão do nosso tribunal e a LGPD, né? Quando a gente é admitido no tribunal, seja agente magistrado, servidor, estagiário, hoje a gente está conseguindo fazer concurso para servidores temporários, nós entramos via RH e saímos por ele. Eu digo muito ao pessoal que trabalha lá no RH que eles são a porta de entrada e de saída nossa, eles são importantíssimos. E lá, logo na nossa entrada, a gente já deixa inúmeros dados sensíveis, muitos deles, né? Dados sobre a nossa saúde, dados pessoais como CPF, identidade, e como a gente já sabe, como, por exemplo, um dado como o CPF, que não é considerado um dado sensível, na realidade ele é considerado um dado cadastral, mas muitas vezes ele é um dado sensível, por exemplo, quando ele é usado para essas fraudes bancárias que a gente está vendo, fraudes com cartões de crédito, não é isso? Basta ele ter acesso, aquela pessoa que quer fazer o mal ter acesso a um dado que é o CPF. E esse dado está lá no RH, não é isso? E a administração do tribunal é responsável por isso. E esses dados são importantes, é importante que se tenha lá. É com esses dados que a gente vê quando é que tem licença, quando é que vai tirar férias, as faltas, banco de horas, através dele que nós podemos, por exemplo, formar políticas de planos de carreira, verificar índice de absenteísmo e por que isso está acontecendo, rotinas de trabalho, pensar até em capacitação. Esses dados são muito importantes, mas é importante saber que lá tem, como eu disse, histórico médico, dados bancários, telefones pessoais, endereço pessoal, dados dos nossos familiares. Então, como é que a administração, a partir de agora, com a vigência da LGPD, a LGPD é uma lei de 2018, que entrou em vigor em 2020, e as sanções previstas nela vão começar a coexistir agora, em agosto desse ano, né? Então, se esses dados que estão lá no RH, eles são armazenados de forma segura, e eles vão ser, ao final, deletados ou arquivados de forma segura, né? Segura ao ponto de evitar risco de hackers, de cybercriminosos. Esse é um problema que a administração do tribunal tem que lidar. Mas aí você pensa, eu lá, juiz de uma comarca no interior, esse é o problema do tribunal, não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim. Você é diretor do foro na sua comarca. Então, essa também é uma atribuição. A atribuição administrativa também é sua, não é? Então, por isso que a gente está fazendo esses curtos webinários, é para chamar a atenção que a LGPD é uma lei que já está em vigor e é responsabilidade de todos nós. Obviamente que, enquanto a administração, é papel da administração implementá-la, mas
se todos nós não sabemos o impacto que a LGPD traz no nosso dia a dia, fica até difícil a gente imaginar qual é o nosso papel nessa implementação, né? Então, a gente falou da gente enquanto cidadão, né, o que a gente faz com os nossos dados, já falamos sobre o departamento de RH, né, e aí eu lembro também que a gente, enquanto magistrado, lá na nossa comarca, na nossa vara, a gente vem fazendo o processo de seleção de estagiários, mas nesse processo de seleção de estagiário, quais são os dados que nós solicitamos a essas pessoas que vão participar do processo de seleção, né? É importante que a gente não colete dados desnecessários. Muitas vezes, por exemplo, recentemente a gente recebeu nos nossos quadros, finalmente, aqueles servidores temporários de TI. E me chocou um dado que foi pedido, um dado médico, que na hora eu questionei, mas por que o tribunal está pedindo esse dado? O que é que nós vamos fazer com essa informação? Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado em dados, a gente só deve pedir os dados que, de fato, nós vamos necessitar para tratar essa informação. Quais são os dados reais que nós, magistrados, ao fazer o processo de seleção de estagiário, temos que pedir, porque esses dados serão necessários para o RH fazer o cadastro, ele conseguir ser inserido pelo pessoal da CETIC e ter o login e senha, são dados mínimos e, de fato, que são necessários para o tratamento adequado. Então, dados, por exemplo, como gênero, estado civil, orientação sexual, questões políticas, essas informações são necessárias para quê? Né? Então, a gente tem que estar sempre se perguntando o porquê e como vamos tratar essas informações. E se essas informações são, de fato, fundamentais para a admissão das pessoas, né? E é fundamental também que o RH adote políticas de consentimento, declarações que nós temos que assinar, dizemos que dizemos que estamos consentindo com o tratamento desses dados, né? E temos conhecimento da política de privacidade adotada pelo tribunal, né? Ainda sobre o RH, né? A folha de ponto, a biometria, o crachá que a gente usa para poder entrar, todas essas informações, gente, olha como a gente faz as coisas, às vezes, no automático e não percebe como o LGPD está ao nosso redor e faz parte do nosso dia a dia, né? A biometria, ela pode ser considerada um dado sensível, porque ela colhe ou a nossa digital, ou é facial, a depender do local onde a gente chega, né? E aí eu pergunto, como é que ficam essas batidas de ponto, esse reconhecimento facial, né, os dados biométricos? Essa é uma tecnologia importante até para a segurança e para evitar fraude, mas pode ser uma porta de entrada de um vazamento de dados e a gente tem que ter todo cuidado com isso, né? Eu acho que também nós devemos ter o consentimento, a autorização do titular do dado para essa colheita dessa biometria na batida do ponto. Temos também ainda, né, a gente utiliza crachá como identificação com o objetivo de facilitar a entrada daqueles, principalmente em prédios grandes, por exemplo, como o Fórum Miguel Seabra Fagundes, que tem muitas pessoas que trabalham lá e, às vezes, as pessoas que estão na portaria nem conhecem todos, é o primeiro dia que eu estou ali. Lembrar que a portaria, geralmente, não é só na nossa instituição, gente. A portaria, geralmente, é desempenhada por servidores terceirizados. E, olha só, esses terceirizados, às vezes, no primeiro dia, ele tem acesso a todo o banco de dados das pessoas cadastradas naquele prédio, né? Então, imagine o cuidado que nós, instituição, temos que ter. Há quem diga também que o simples fato da foto, né, no crachá de identificação, poderia ser um caso de dado sensível, né? Especialmente se a gente pensar que aquele crachá pode ser perdido, e com ele lá se vão os dados dos colaboradores, serem usados de maneira indevida, né? Falamos do RH, falamos de nós enquanto cidadãos, o que fazemos com os nossos dados e os contratos administrativos.
Isso eu estou falando de uma maneira geral para que vocês percebam, nós magistrados, nós servidores, seja do RH, seja de contratos e licitações, seja do Fórum Bancomarca de Mossoró, de Açu, de Pau dos Ferros, enfim, qualquer comarca, nós diuturnamente estamos lidando com dados pessoais e temos que ter todos os cuidados, porque agora a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor. Por exemplo, nos contratos administrativos, né, a administração tem diversos contratos administrativos. Como é que são tratados pelos nossos parceiros, colaboradores, empresas, os dados pessoais disponibilizados nos contratos administrativos, né? Como são feitos esse tratamento desses dados pessoais que estão ali, naqueles contratos? Como eles vão ser descartados ao término dos contratos? Eles podem ser anonimizados, pseudo-anonimizados, também são conceitos que a gente precisa compreender e estão lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia, gente. Então, cabe à administração do tribunal, na contratação de empresas, assegurar que os dados pessoais que são disponibilizados, né, aos fornecedores ou prestadores de serviço serão utilizados exclusivamente para os fins definidos naquele contrato, né? O fiscal do contrato tem que analisar isso, né? Vai ser uma das incumbências dele também isso, né? Então, temos que rever a redação dos contratos administrativos, dos editais. Imagine o tamanho do projeto que nós estamos lidando, não é isso? Não só nos contratos, nos editais, talvez tenhamos, talvez não, nós devemos ter cláusulas contratuais, né, prevendo tanto a finalidade do tratamento dos dados pessoais como o descarte, né? Todos os contratos da administração, os editais, deverão ser revisados e atualizados de acordo com a LGPD. E eu acho que, para fazer isso, a gente tem que mapear os processos de trabalho em todas as esferas do tribunal. No meu dia a dia, no meu trabalho, eu lido com dados pessoais, como eu lido e como eu vou lidar a partir de agora. Isso que nós temos que ficar nos questionando. Aí você pensa, isso não diz respeito a mim, eu só estou na atividade judicante, eu não tenho nada a ver com isso. Tá, então vamos pensar na LGPD e nos processos judiciais. Eu vou dar um spoiler aqui, porque eu acho que esse tema vai ser debatido a segunda aí com nossos colegas Rosivaldo. Eu acho que é o Rosivaldo que vai falar sobre isso. Mas eu vou dar um spoiler sobre os processos judiciais, né? Enquanto magistrados, nós iremos julgar o tratamento de informações em processos com o consumidor, né? A gente vai ter que fazer a Lei Geral de Proteção de Dados com a Lei do Código do Consumidor, o Banco de Dados de Proteção ao Crédito, com relação ainda aos processos judiciais, né? A gente tem processos da infância e da juventude, imagine, dados de criança e adolescente. Como é que a gente deve ter esse cuidado no tratamento de processos da infância e da juventude, onde tem os dados de crianças e adolescentes? E a responsabilidade civil em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Como faremos a segurança da informação e como faremos a resposta a incidente de vazamentos dessa informação no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados? Na parte criminal, quando você admite uma busca e apreensão, por exemplo, em celulares, como nós, magistrados, faremos a ponderação em torno da proteção de dados, da privacidade e do próprio objeto do processo, né? Quanto aos sigilos fiscais e bancários que existem dentro de processos, como a gente deve fazer? Anonimizar, permitir o processo é público, mas essa informação não é, né? Então, como a gente deve fazer? E nos processos de saúde, como a gente deve proceder? Nos processos de saúde tem o CID da pessoa,
tem perícias, às vezes, laudos periciais, tem os medicamentos que a pessoa toma. Imagine essa informação em mãos erradas. Pode viabilizar a contratação dessa pessoa futuramente. Uma empresa que não queira uma pessoa com doença X ou Y nos seus quadros. Gente, isso é muito grave. Então, a gente tem que fazer essa compatibilização com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E todas as outras leis, né? Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações com as seguradoras e operadoras de planos de saúde, né? A gente sabe, por exemplo, tem visto recentemente a comercialização de dados pessoais em ambiente online, né? Isso vai cair para nós, do judiciário, né? Mas aí você pode estar se perguntando, e aí é uma questão bem polêmica, eu acho que a gente vai ouvir muito falar, a LGPD é incipiente ainda, a gente vai ser muita coisa construída através da jurisprudência, da doutrina, né? Porque a primeira pergunta pode ser, tá, mas você tem a LGPD e o princípio da publicidade processual, né? Talvez tenhamos que ocultar determinados dados pessoais nas decisões, né, que vão ser publicadas. A gente vai ter que fazer essa ponderação, saber qual vai prevalecer, o princípio da publicidade processual ou a proteção dos dados pessoais, né? Sempre é bom lembrar que qualquer limitação do dever de publicidade ocorre sempre na publicidade externa. Como assim? O acesso de pessoas estranhas ao processo e os atos praticados nele. É essa proteção que tem que ser dada, né? Porque a publicidade interna, ou seja, as pessoas que fazem parte daquele processo, eles têm que ter ciência de todos os atos processuais praticados entre as partes no processo. Isso não pode sofrer limitação, né? Mas a gente vai ter que compatibilizar o que é que vai ser colocado nos sites dos tribunais com relação às jurisprudências, né? A gente sabe que tem empresas privadas que diariamente colocam robôs para colher essas decisões, despachos, sentenças, acordos, para colocar e vender essas informações. Quem nunca assinou o Jus Brasil ou qualquer outro site desse, né? Então, isso é possível, mesmo que a gente anonimize ou pseudo-anonimize dados. É possível reconhecer aquela pessoa cruzando outros dados, como esses robôs fazem, cruzam inúmeros dados, e aí a gente chega àquela pessoa, eu não sei se vocês lembram, mas teve um processo, acho que 2019, 2020, não sei. Eu lembro muito que essa decisão foi publicada, mas era um processo, aquela busca e apreensão do ex-procurador-geral da República. Foi um inquérito no STF. Foi a primeira vez que eu vi uma decisão em que tinha dados anonimizados. E, obviamente, que poderia, até porque já estava em vigor a LGPD. Poderia não, deveria. Os dados como telefone e endereço pessoal do procurador não constam no processo. Está lá no site, vocês podem ver isso. Tá certo? Então, todas essas informações, gente, eu quis trazer todas essas informações aqui para vocês se sentirem pertencentes a essa implementação. Isso não é uma coisa da alta administração, da corregedoria, da presidência, não, é uma coisa de todos nós, sejamos cidadãos, sejamos servidores do Poder Judiciário, estagiários, residentes, temporários, magistrados, enfim, todos nós somos responsáveis pela adequação e implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados no nosso tribunal, né? E aí nós vamos ter que saber não só o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que regula o tratamento e uso de dados no Brasil, tanto por entidades privadas quanto públicas. Ela estabelece direitos dos titulares desses dados, né? E ela traz vários conceitos que são próprios dela, né? Conceitos como encarregado, operador, até mesmo o que é tratamento de dados, né? Você pode estar se perguntando o que é tratamento de dados.
nada mais é do que qualquer tipo de manipulação de informações. Alteração, transferência, exclusão, por exemplo, é um tratamento de dados. E você vai ter que saber o que são dados pessoais, que eu já vou dizendo, qualquer informação que pode identificar alguém, né, um nome, um CPF, uma identidade. Você vai ter que saber o que é dado cadastral e o que é dado pessoal, o que é dado sensível, quais são os princípios que norteiam a LGPD, o que é legítimo interesse que o encarregado pode ter, né? Então, você está percebendo já que a LGPD vai trazer muitos impactos e desafios para todos nós, sejamos, como eu digo e repito, na nossa vida privada como cidadãos ou na nossa vida profissional dentro do tribunal, sejamos servidores do RH, servidores de contratos, servidores de ASECONs, como é que eu vou divulgar uma informação no site do tribunal? Eu vi que tem tribunais que agora não divulgam o nome do juiz que proferiu a decisão, não divulga o nome das partes. Ela diz o que foi o objeto da decisão apenas. Então, a gente vai ter que ter todos esses cuidados e quero dizer que nós já estamos trabalhando. E esse evento de hoje já é uma forma de implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, eu vou parar aqui e vocês vão saber tudo que a administração está fazendo já, além desses webinários, esses curtos webinários, pela nossa SECONs. Eu agradeço a atenção de todos. Marivaldo Dantas de Araújo é juiz de Direito, bacharelado em Ciências da Computação e graduação em Direito, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduação, MBA em Poder Judiciário pela FGV. Desde 2004 é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Nesse período exerceu as funções de juiz auxiliar da presidência do nosso tribunal de janeiro a maio de 2009, juiz auxiliar da presidência do CNJ, de maio de 2009 a julho de 2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, agosto de 2014, juiz auxiliar da presidência do STJ, de setembro de 2014 a janeiro de 2016. E atualmente exerce a função de juiz corregedor auxiliar no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte desde janeiro de 2021. De 2002 a 2004 foi promotor de justiça aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, vamos, neste momento, ouvir inicialmente o juiz de Direito Marivaldo Dantas de Araújo, dentro do nosso webinário. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite, né, para participar desse evento sobre a LGPD, junto com a doutora Patrícia, minha amiga, não só colega, mas uma pessoa que eu gosto muito, e falar depois dela é sempre um desafio, né? Porque falou bastante, falou bem, falou entusiasmadamente sobre um assunto que pode ser árido, né? Quando ela começou a falar sobre as questões das próprias determinações da lei, a lei ela tem muita conceituação, né? Por ser muito técnica, a Lei 13.709 ela tem muitos conceitos que precisam entrar no nosso dia a dia. E é uma lei de 2018 e parece que deu um boom, né? A gente se pergunta, por que agora, né? Aí uma das respostas é porque agora o CNJ lançou uma resolução 363 que estabelece a necessidade dos tribunais efetivamente se adequarem à LGPD. Eu brinco muito que a gente vive no país da portaria, né? Que o que está na Constituição precisa de uma portaria para determinar que seja cumprido. Então, a resolução precisa ouvir, não é por uma questão apenas de determinação do cumprimento, é porque estabeleceu balizas, né? A gente tem se debatido aqui no grupo de trabalho que foi criado pela presidência, em que eu sou um dos membros pela Corregedoria, se debatido em como cumprir a LGPD dentro do que é preceituado pela Resolução 363. Né? Hoje esse é o grande desafio da administração. Eu até estava comentando com a doutora Patrícia ontem e antes, a quantidade de atividades que nos são cobradas. Né? E quando eu digo nós, nós, Poder Judiciário como um todo. Às vezes, da administração,
às vezes do juiz, dos servidores, às vezes de todos nós. Além da prestação jurisdicional célere, né? Combinamos, nós dois, de eu me fixar um pouco mais na questão do extrajudicial, né? Porque o tribunal, ele tem os aspectos administrativos, judiciais, tanto a RH como a parte de contratação dentro do administrativo, e também o extrajudicial. A própria resolução 363, ela atribui à corregedoria, né, no inciso 8º lá do artigo 1º, que uma das atividades seria determinar os serviços extrajudiciais que, sob a supervisão da respectiva corregedoria, analise a adequação à LGPD no âmbito de suas atribuições. Ou seja, o Tribunal de Justiça, por meio da corregedoria, estabelecer normas e controles para que cada, vamos usar a palavra cartório, né? O nome, digamos assim, mais técnico seria serventia extrajudicial, de registrador de notas, mas, enfim, o cartório extrajudicial, se ele está cumprindo ou não a LGPD. Isso é básico porque é um serviço público delegado, né? Ele é prestado nesse regime de delegação, então é um particular que presta o serviço em nome do poder público e a fiscalização é do Tribunal de Justiça. Grande parte dela exercida pela corregedoria e pelos juízes corregedores naturais, né? Mais à frente a gente vai ver esse detalhe. Então, a primeira coisa que precisou ser feita e que começou a ser feita, e até cumprindo esse dispositivo da 363, e essa função normativa e fiscalizadora que a corregedoria tem, não só para o extrajudicial, como para o judicial do primeiro grau, né? Provavelmente, quando o tribunal estabelecer normas mais detalhadas sobre a LGPD para o primeiro grau, isso vai refletir no Código de Normas, a gente tem essa dinâmica, né, de que as obrigações das varas e dos juízos e dos cartórios estão no Código de Normas em sua maior parte. Eu até brinco, gente, às vezes o Código de Normas está desatualizado e tem uma lei nova e tem uma resolução do CNJ nova, que são normas de hierarquia superior. Essas normas, elas são de cumprimento obrigatório e imediato. Não é necessário ficar esperando o Código de Normas para a história da portaria, né? Não precisa de um provimento para dizer o que a lei determina que seja feito, né? Mas, de toda sorte, agora em julho, foi publicado agora dia 7, o provimento é do dia 2 de julho, o provimento 230, ele fez várias alterações no Código de Normas, dentre elas uma que nos interessa, que é justamente acrescentar uma seção, a seção 10, ao livro do caderno extrajudicial, né? Ao título 1, capítulo 1, foi acrescentada uma seção toda sobre o tratamento de dados, específico para o extrajudicial. Foi com essa técnica legislativa nova, né? Não tão nova, lá da Lei 102, Complementar 102, de que você, para incluir, você coloca o número do artigo e seguido por letra, foram incluídos os artigos 60A até 60K no Código de Normas, numa seção somente sobre LGPD e cartórios extrajudiciais, serventias extrajudiciais. Um dos pontos interessantes é que evitou-se mera repetição do que está na lei, certo? Até porque a lei é bem grandinha, ela tem vários artigos e é muitíssimo detalhada. E Código de Norma não se presta a ir repetindo o que já está em previsão legal. Eu não vou cansar ninguém aqui para ler, o Código de Norma está disponível, mas pensei alguns aspectos que eu achei interessante destacar aqui, e já dizendo, o artigo tal tratou disso, certo? Para que a gente tenha, pelo menos, noção do que está sendo previsto. Fora que
As obrigações efetivas, elas estão na própria legislação, a Lei 13.709, e ao final a gente vai ver que vai precisar de outras ações, tanto da corregedoria como dos juízes corregedores permanentes. Por exemplo, a 60A, ela é uma, digamos assim, é uma norma basicamente de explicitação de obrigação que já decorre da própria lei, da 13.709, dizer que cabe às serventias extrajudiciais essa obrigação de se adequar a essa legislação, que é de 2018, diga-se, né? Ela não é de hoje. Por exemplo, logo após, o artigo 60B, ele trata da responsabilidade do titular, substituto, interventor ou interino, são basicamente as três figuras que nós temos como responsável por uma serventia extrajudicial, em aplicar, fazer aplicar e cobrar dos seus prepostos, dos seus servidores, né, seus funcionários, porque eles trabalham sob o regime seletista em relação ao titular da serventia, né? É um contrato de trabalho entre a pessoa do titular ou do substituto e as pessoas, os funcionários, né? Você não tem uma personalidade jurídica de uma serventia extrajudicial. Isso é um dos pontos que tem sempre demandado a atenção nas nossas inspeções. Os contratos de trabalho não é no CNPJ de um cartório, eles são feitos diretamente com o titular. Então, é responsabilidade destes adequar as suas rotinas de trabalho e também cobrar dos seus funcionários seguir essas rotinas de trabalho. E quais são elas? A lei prevê um monte de coisas. E provavelmente nós vamos precisar criar processos de trabalho mais detalhados. O artigo 60C, ele trata da necessidade de compatibilização da prática dos atos, né, registrais e notariais com a LGPD e com a legislação específica. Porque nós temos legislação específica de notas e de registros. Você não pode registrar um imóvel sem que você tenha todas as informações que a legislação precisa sobre o imóvel e sobre a pessoa. Você não pode alegar, eu não vou fornecer o meu CPF porque ele é dado sensível. Não, a legislação exige que o CPF do adquirente e do transmissor da propriedade estejam constando do instrumento. Exige que, se for casado, que conste todas as informações também do cônjuge, né? Vamos falar assim de maneira genérica. Então, esse tipo de exigência da legislação específica, ela precisa ser compatibilizada com a LGPD. Ou seja, a LGPD ela não pode significar derrogação ou revogação de normas especiais que tratam do tema registros públicos e notas, entendeu? Esse ficou bem interessante. Parece ser uma coisa besta, mas a gente sabe como é tese de advogado, né? Toda hora surge tese para tudo quanto é lado em relação às novas legislações. E é assim que o direito anda e muda, né? O 60E, veja que eu não estou fazendo remissão a cada um deles, ele prevê a possibilidade de termos de compromisso a serem assinados. Isso aqui pode se aplicar, inclusive, né, doutora Patrícia, aos nossos terceirizados, às empresas que nos prestam serviços, termos de compromisso acerca da LGPD, inclusive a questão da confidencialidade dos dados e do que eles manuseou, né? É interessante a história do nome tratamento. Tratamento é o nome genérico para uns 15 verbos, desde a criação do dado, né? A geração, como a doutora Patrícia colocou, geração, transmissão, disponibilização, transferência, publicização, então, é um monte de verbos que estão dentro ou seja, todos os processos que envolvam
desde a coleta até mesmo um possível descarte que se possa fazer de informações, e não só apenas de documentos, de informações, está dentro do código de tratamento. Então, esse artigo 60E, ele prevê essa possibilidade de se criar termos de compromisso com esse tipo de obrigação do funcionário, de manter a confidencialidade, inclusive após o término do contrato de trabalho. Né? Por quê? Porque ele teve acesso durante muito tempo, e aí entra naquela história dos incidentes, né? Em geral, incidentes de segurança da informação, e aqui a questão da segurança da informação é muito importante na LGPD, porque o armazenamento de dados ele é feito em estruturas tecnológicas. Muitos desses incidentes de segurança passam ou por falha humana, falha no aspecto de as pessoas que erraram nos procedimentos, inclusive procedimentos de segurança física, né? Alguém teve acesso a um local que não poderia ter. Ou atividade maliciosa de pessoas, efetivamente, internas ou externas. Às vezes, as duas em conluio, né, digamos assim. Então, esse tipo de prática, eu acho que ele vai ser cada vez mais comum. Isso é muito comum em contratos de grandes administradores, em grandes empresas. Essas pessoas, elas fazem contratos de sigilo, né, sobre o que elas viram ou deixaram de ver durante um período. Elas não podem utilizar aquele conhecimento depois, ou seja, isso vai se transformar numa rotina, obviamente que não vai ser o contrato equivalente a alguém que ganha, sei lá, 2, 3, 4 milhões de reais por ano mais bônus. É um servidor que às vezes pode ganhar salário mínimo, funcionário, mas ele tem obrigações vinculadas à LGPD. Essa é a questão. O 60F, ele cria uma obrigação para as serventias extrajudiciais, e aqui todos nós juízes sabemos que existe uma obrigação para aquele juiz que quer se promover ou remover por merecimento, de manter uma formação continuada. Os servidores têm determinados incentivos, né, na carreira para que tenham uma formação continuada. Esse 60F criou a obrigação das serventias promoverem formação inicial e continuada sobre a LGPD para todos os seus funcionários. Vou usar essa palavra aqui, né, seja substituto, porque hoje em dia, mesmo que você tenha um substituto que é parente ali do titular, que não é proibido, ele necessariamente precisa ser funcionário seletista desse titular. Ou seja, não existe mais aquela, eu estou aqui ajudando. Bom, se você está ajudando, você não tem vínculo, você não existe, você não pode praticar nenhum ato, né? Ou seja, a coisa está cada vez mais rigorosa, a fiscalização que a corregedoria e os corregedores permanentes exercem. Então, esses funcionários todos, eles precisarão ser treinados, né? Quando a gente estava fazendo, eu até disse, olha, isso não pode ser um ônus do poder público, isso não pode ser um ônus do poder judiciário, de pagar esse tipo de coisa. Por quê? Porque o serviço é delegado, ele é exercido em regime, basicamente, digamos assim, privado, né, pelo delegatário, e ele é quem tem que assumir os ônus e os bônus da atividade. Então, a previsão, ela gera uma obrigação que deve ser suportada pelos recolhimentos que o próprio cartorário, vamos usar essa palavra, né, realiza, né, dentro dos emolumentos que ele tira. Ou seja, é uma despesa que ele tem que prever dentro das despesas normais do cartório para realizar a sua atividade. Inclusive, fazendo um parênteses, eu não lembro se foi falado isso no último webinário, foi depois que a Adriana colocou no nosso grupo, né? Uma primeira sentença de um juiz federal entendendo que os gastos com adequação à LGPD eram gastos de natureza obrigatória para fins de redução de algum tributo. São tantos, eu não sei se era PIS, COFINS, era alguma coisa desse tipo. PIS, COFINS, né? Pronto, a Cecília está ali me dizendo que é PIS, COFINS. Então, veja que no momento que você entende isso, você tem um efeito tributário, né,
imediato da implementação da LGPD, ou seja, dos custos decorrentes. Por quê? Porque sem o tratamento de dados, isso foi a argumentação desse colega, né, juiz federal, e que uma primeira visão me parece altamente adequada, mas óbvio que isso vai ser levado aos tribunais superiores. Ele não pode exercer a atividade econômica dele, essa empresa, não pode ela, se não custear as alterações pela LGPD, ou seja, aquilo ali tem que ser entendido como um insumo necessário à realização de suas atividades, né? Então, é mais ou menos isso, utilizando a expressão que uma professora minha utilizava muito, doutora Darcy, acho que é professora de muitos de nós aqui, mutatis mutandis, em relação à questão dos cartórios extrajudiciais. E, por fim, o 60H, que é justamente a possibilidade dessas entidades, tipo a Noreg, a Arisp, tem a Associação de Protesto, né? Tem várias associações setoriais vinculadas aos notários e registradores, desenvolver ferramentas, sistemas e processos de trabalho vinculados à LGPD, dentro do que a lei preceitua. Provavelmente a Corregedoria Nacional de Justiça ela é muito atuante nisso, e principalmente nessa gestão em que o desembargador Marcelo Berti, que é de São Paulo e foi juiz corregedor da capital durante mais de década, e juiz auxiliar da Corregedoria, tanto local como nacional, e da Corregedoria e do CNJ durante vários anos também, ele tem uma expertise imensa nessa área de extrajudicial. Inclusive, essa Corregedoria criou, a desembargadora Maria Tereza, a ministra Maria Tereza, criou uma coordenadoria somente para os extrajudiciais dentro da Corregedoria Nacional. Muito provavelmente deve sair mais alguma coisa. Eu não tenho informação privilegiada, porque conhecendo Marcelo do jeito que ele é muito detalhista nisso, e São Paulo está sempre muito na vanguarda dessa questão do extrajudicial. Já devem estar sendo gestadas normas mais específicas para o extrajudicial, e quando a Corregedoria Nacional lança isso, imediatamente é cogente para as corregedorias e para todas as serventias do país, né? Então, as associações, elas podem e devem, e isso aí me chamou a atenção, doutora Patrícia, de que o Tribunal, Corregedoria e Presidência, a gente precisa trazer esses atores, né, usando essa palavra, tanto para desenvolver a normatização mais específica do que está no Código de Normas para essas serventias extrajudiciais, como tentar que eles se responsabilizem o máximo possível por criar processos de trabalhos e ferramentas, já que isso não é da competência do tribunal, nem da Corregedoria, nem da presidência, né, da estrutura do tribunal, mas tem um acompanhamento próximo, né? Seria a nossa quarta vertente, né? Além de RH, administrativo em termos de contratos e extrajudicial, aliás, e judicial, nós teríamos o extrajudicial como uma quarta vertente. Um ponto que eu reputo como muito importante, interessante, que aqui serve para todos nós, que somos servidores ou lato sensu ou magistrados, é que tanto a Corregedoria quanto os juízes corregedores permanentes, né, que no Rio Grande do Norte são os diretores de foro, ou em Natal, os dois juízes das varas de registro público, doutor Nilson e doutor Luiz Felipe Marroquim, eles são juízes corregedores permanentes do extrajudicial. Primeiro, a Corregedoria de talvez ser mais minudente nas normas, mas eu acho que isso aí é um segundo passo. O provimento ele já foi o primeiro, digamos assim. E o segundo aspecto é de você, nas correições, passar a ter a avaliação da adequação dessas serventias à LGPD. Tanto a nossa correção feita pela Corregedoria, isso é importante porque o colega, eu e Paulo, doutor Paulo Maia, a gente meio que dividiu algumas funções lá dentro da Corregedoria, apesar de que nós fazemos de tudo, um e outro, mas a parte da extrajudicial ficou mais com ele, né? Ele é o responsável pela extrajudicial, como eu sou mais responsável pela parte do criminal, digamos assim. Mas a gente está sempre
trabalhando em conjunto, não tem essa de setores estanques, separados, nada disso. Então, é algo que a gente tem que levar para o pessoal das correições, é acrescentar, né? Só que para isso, e aí nós todos temos que reconhecer, e eu reconheço aqui, nós temos que desenvolver e amadurecer dentro do tribunal uma cultura institucional de proteção de dados, que não é fácil, não é uma tarefa simplória, não é uma tarefa de curto prazo. Se for para inglês ver, a gente vai fazer um monte de relatório, mandar para o CNJ e dizer que está cumprida. Mas a grande realidade é que isso é uma mudança nos sistemas, o que sempre é complicado, e nas mentalidades, né? Nós temos que encarar essa proteção de dados sob o termo de garantias, praticamente garantias individuais, garantia da privacidade, etc. Do outro lado, a sociedade, que às vezes demanda informação, e encontrar o equilíbrio disso daí, né? Tanto administrativamente como jurisdicionalmente. Lembrando que o legislador, ao criar a LGPD, já fez uma opção muito clara pela questão da privacidade, né? Porque é muita restrição. Quando a gente vai ler toda a LGPD, a lei, ela é muito restritiva em relação ao uso dos dados das pessoas, né? Eu vou falar aqui pessoas, mas pode ser empresas, mas o grande foco é a pessoa física, né? A pessoa natural, como a gente tradicionalmente fala em direito civil, é essa proteção da intimidade, né? Então, veja, sobre a questão do extrajudicial é isso. É óbvio que essa inclusão dessa seção é apenas o passo inicial, como eu disse, para uma efetividade das determinações. Eu brinco muito. A gente tem no Brasil uma cultura de que a lei cria as coisas, né? Como se a lei tivesse o poder de, por ela mesma, mudar totalmente a situação. E, na realidade, não é bem isso, né? A lei pode prever, pode determinar obrigações, pode isso, pode aquilo. Mas a realidade, ela só muda quando as pessoas mudam e interagem com essa legislação de modo a realmente trazê-la para o mundo fenomênico. Eu não gosto muito desse negócio, não, mas de vez em quando, para o mundo dos fatos, né? Para a realidade. Então, sem isso, e é o que o grupo de trabalho tem tentado fazer, né? E aqui eu não poderia deixar de citar o nome de Adriana Carla, não é por nada, todos nós temos uma grande participação, mas eu acho que a doutora Patrícia se acosta a essa minha coisa, ela tem sido a espinha dorsal desse projeto, né? Porque tem especialização nessa área e tem agregado os conhecimentos das outras pessoas. Eu diria que ela é a catalisadora desse processo. A função dela que ela tem exercido muito bem, né? E cada um de nós, todos nós que somos do grupo, não vou citar mais todas as outras pessoas, porque vou ser injusto, porque eu não me lembro de todos, realmente, temos dado uma contribuição dentro desse todo grande. E que cada servidor e cada magistrado do Poder Judiciário é chamado a também dar a sua contribuição, dentro do seu âmbito de atuação, né? Acho que é esse o ponto, e como a doutora Patrícia muito bem deixou explicitado, o objetivo desses webinários é justamente levar a LGPD, botar o bloco na rua, vamos falar assim uma forma bem, né? Jogar as coisas para que as pessoas tenham noção de que existe e qual é a consequência prática no seu trabalho, no seu dia a dia. Mais uma vez, obrigado e passo a palavra ao cerimonial. Eu vou tomar a palavra do cerimonial, porque eu acho que a gente tem pouco tempo antes de finalizar, né? Porque a gente pretendia mesmo, ao iniciar essa série de curtos webinários, que eles fossem curtos. Agradecer, acho que Marivaldo fechou muito bem a fala dele, quando disse, de fato, qual é o sentido. Uma lei só existe se ela fizer parte do nosso dia a dia, né? Entrar no mundo real. Vocês viram, então, como a LGPD afeta todas as áreas do tribunal, áreas administrativas, judiciais, até do extrajudicial, né?
Nesse sentido, os magistrados e servidores, estagiários, colaboradores do TJN devem a todo tempo se atentar para os preceitos da lei, no intuito de cumprir e de cumprir a política de proteção de dados, né? É importante ressaltar que essa política, a implementação da LGPD, vai muito mais além, como disse Marivaldo, e ele foi muito feliz no que ele disse. Se a gente quisesse apenas instituir uma resolução e pronto, existe, o tribunal está adequado à LGPD. Gente, não é isso. Não é uma resolução que vai fazer com que o tribunal esteja ok com a LGPD. A gente manda um ofício para o CNJ e diz, pronto, nós temos uma resolução, nós temos política de privacidade, mas como se nós, que fazemos parte do judiciário, ainda não incorporamos a LGPD no nosso dia a dia, no nosso processo de trabalho. E vocês viram como ela está em todos os lugares, né? Como a gente vai ter que fazer essa adequação no nosso dia a dia. Por exemplo, no atendimento ao público, você deixa o computador ligado lá com a página do processo, sai 1 minuto, às vezes não é no mesmo espaço físico, e uma pessoa vai e entra na página e olha, e às vezes é um dado sensível, é uma questão de saúde, né? Então, é muito mais do que uma resolução, é muito mais do que a implementação de cookies no site do tribunal apenas. Esse grupo de trabalho, como colocou a Adriana, e realmente Marivaldo foi de novo muito feliz quando falou na pessoa de Adriana, ela tem o conhecimento, como o Marivaldo disse, essa lei traz muitos conceitos novos, né? Então ela tem um conhecimento nessa área, assim como o Leonardo, que também faz grupo de trabalho, tem um conhecimento prévio dessa lei, que pode nos ajudar bastante, e vem nos ajudando, né? Então, esse grupo de trabalho, que já conta com 30 pessoas, ele nasceu pequeno, né? Mas ele foi incorporando, porque a gente percebeu que todas as áreas do tribunal precisavam fazer parte, né? Então, a gente tem o secretário-geral, o secretário de administração, o secretário de comunicação social, a secretária judiciária, chefe de departamento, o pessoal da CETIC, obviamente que está, porque eles têm muito a contribuir, muito o que fazer, não é? Então, esse grupo de trabalho está aí, a gente está nessa fase de fazer a conscientização da LGPD, né? Ao mesmo tempo, mapeamento de dados, a gente vai ter que começar a fazer revisão de contratos, deveres de registro para fins de acesso, as mudanças todas que o portal do nosso tribunal tem que ter, né? Temos que aprovar a política de privacidade dos dados das pessoas físicas, né? Com princípios e normas que devem nortear o tratamento desses dados, sejam eles físicos ou digitais, né? De forma que garanta a privacidade dos seus titulares. Criar os canais de comunicação dos titulares com o tribunal, porque, afinal de contas, eles vão querer saber o que estão sendo feitos com seus dados, se os seus dados foram vazados, né? A Smarne, no seu papel de capacitadora, já ministrou o curso sobre a LGPD, que poderá ministrar outros, se assim se entender necessário, né? A gente tem que ter política de senha, mesa limpa, tela protegida, enfim, temos muito o que adotar para fazer com que a LGPD de fato seja cumprida, né? E isso diz muito sobre a instituição, fazer cumprir. Então, é isso, pessoal, nós estamos trabalhando na sensibilização, né, de todos nós, né, para a inserção dessa cultura de proteção de dados e privacidade dentro do tribunal. Nós estamos à disposição, se tiver alguma pergunta, se não tiver, esse grupo gigante de 30 pessoas está à disposição na hora que vocês precisarem para tirar dúvidas. E esse grupo começou pequeno, já somos 30, e nós vamos ter que ser todos nós que fazemos parte do Poder Judiciário. Então, eu agradeço a presença de todos, né? E é isso, vamos esperar a próxima segunda-feira, eu não me recordo exatamente o que vai ser tratado na próxima segunda-feira, mas nós vamos ter, talvez a doutora Tatiana, que está aqui conosco, ela saiba e possa dizer do que vamos falar, mas estamos juntos, todos nós, em todas as segundas-feiras até o final de agosto, tá? Obrigada a todos, até mais.
Olá, boa tarde já? Boa tarde. Já, excelente palestra, parabéns, viu? Nossa Senhora, prendeu e nos trouxe muita inquietação. Difícil até descansar depois de tudo isso. Nós ainda temos a palestra, nós temos o nosso encontro com o pessoal de TI, Arão está aqui, pode confirmar. Nós temos com o pessoal da comunicação, que a Andrea, acho que está aqui também, pode confirmar. E, por fim, o pessoal da atividade fim, nós temos Dr. Dário e Dr. Rosivaldo. Eles vão fazer um bate-bola bem interessante sobre o papel do juiz nisso tudo. O spoiler foi bem interessante, eu acho que a partir daí, Patrícia, várias considerações vão surgir. Então, é importante a participação de todos. Era isso, um forte abraço para todos e até a próxima segunda.